Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de yoga para mulheres. E me conta uma coisa: às vezes, quando você está sozinha, você fica imaginando na sua cabeça que você queria só um dia, ou uma semana, ou um momento de silêncio, de paz, sem ninguém te pedindo nada? Nem marido, nem filhos, nem chefe, nem clientes, nem alunos. Você queria só que as pessoas parassem de falar e você ficar no seu cantinho em completa paz. Se você se identificou com isso, mulher, saiba que você não está sozinha. Eu recebi essa confissão de uma seguidora minha dizendo: Ju, o que eu queria mesmo era ter paz. Eu amo o meu marido, amo minha família, amo os meus filhos, amo o meu trabalho, mas tem horas que eu estou tão sobrecarregada, eu me sinto tão exausta que o que eu queria mesmo era ficar quietinha no silêncio e às vezes ficar chorando sozinha. E isso foi muito tocante para mim, porque é uma pessoa que eu tenho muito apreço. E eu disse, gente, vale a pena eu fazer um vídeo sobre isso, porque eu tenho certeza que por trás dessa tela, você que me segue aqui, por se interessar sobre yoga e sobre bem-estar feminino, mulher, talvez você se identifique com isso também. Você não está sozinha. Então, se você quer saber um pouquinho mais na prática e aprender um caminho simples para você cultivar esses espaços de silêncio e espaços de paz de forma simples e prática na sua rotina, fica comigo que a gente vai começar a nossa aula de yoga para mulheres. É uma aula de 30 minutos que eu vou te mostrar um jeito, um caminho que você pode replicar aí na sua casa sempre que você precisar de criar esse cantinho de paz e silêncio. E para quem está chegando aqui, eu sou professora Juliana Leal, sou professora de yoga e também especialista em bem-estar feminino. Já se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos, porque eu estou aqui para te ajudar sempre de segunda a sexta, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Bom, primeiríssima coisa, vamos revisar o que é que a gente vai precisar de material, de acessórios para a gente fazer a nossa aula. Primeira coisa, a gente vai precisar de um tapete de yoga. E se você não tem um tapete de yoga, você vai sair do vídeo e não vai fazer e desistir antes de começar. Nananina. Você vai usar um colchonete, um colchão mais antigo, sua cama, qualquer lugar que você tenha uma superfície macia, ao mesmo tempo firme. Até uma esteira de praia, se você não tiver desconforto no joelho, você pode trazer uma toalhinha e colocar na região dos joelhos para trazer maciez. Então, usa a tua criatividade, mulher, só não deixa de cuidar do teu corpo e da tua mente. Combinado? Outros acessórios que a gente vai precisar. No final da aula, a gente vai fazer um momento de relaxamento. Então, eu vou pedir para você ir rapidinho no seu quarto, pegar um travesseiro, que eu vou ensinar vocês a fazer o que eu chamo de bolster caseiro, tá? Quando chegar no momento, vocês vão entender o que é esse bolster caseiro, se você nunca assistiu uma aula e está chegando aqui no canal agora. Outra coisa que a gente pode utilizar é um eye pillow, que a gente chama em inglês, um travesseirinho de olhos, tá? Esse aqui é bem pesadinho, ele diminui a entrada de luminosidade, ou seja, diminui a entrada de estímulos, porque sim, barulho, pensamentos, luminosidade, tudo isso para o nosso cérebro é lido como estímulos. E é por conta do excesso de estímulos, telas, preocupações, tarefas, trabalho, demandas, luminosidade, tudo isso, no final das contas, são estímulos constantes para o nosso cérebro, para a nossa mente. Então, uma das razões da gente ficar sempre esgotada, além de toda a questão da sobrecarga feminina mais complexa, é o excesso de estímulos. Então, para isso, eu vou pedir para vocês diminuírem a luminosidade. Ju, não tenho o pilo bendito. Vou desistir da aula? Não, mulher. Você vai pegar outras alternativas. Uma alternativa, aquelas máscaras que a gente usa para dormir, sabe? Aquelas que se usam muito em avião. Pode ser. Ju, também não tenho. Opção 3, pega uma fronha. Fronha de travesseiro. Isso não vai me dizer que tu não tem, né? Então, pega essa fronhazinha, deixa juntinho. Esses dois. Travesseiro número 1, travesseiro número 2, ou travesseiro, fronha ou máscara. Combinado? Você vai deixar ele do lado, não precisamos dele agora, porque a gente primeiro vai trabalhar o nosso corpo para depois a gente trabalhar na segunda metade da aula, um momento de silêncio, paz e relaxamento, porque eu sei que você merece. Outros acessórios opcionais, você pode trazer os emborrachados ou 2 toalhinhas para ajudar e trazer maciez para o joelho. Também opcional para ajustar
os movimentos ao teu corpo, 2 bloquinhos de yoga, tá? Se eu não tenho, eu vou desistir? Não. Mas se você não tem, você precisa entender que eu, professora Juliana, vou te convidar a fazer exercícios, mas você é que é dona do seu corpo. Você do outro lado da tela sabe ou precisa aprender quais são os seus limites. Então, tudo que eu vou falar aqui não é uma ordem, é um convite. E você vai fazer os alongamentos, as torções dentro do limite do seu corpo. Precisou parar, você para e respira. Precisou fazer uma extensão menor para poder encontrar onde teu corpo está hoje, essa é a yoga que eu defendo, tá bom? Não a yoga que força você para tirar uma foto instagramável. Ninguém aqui é malabarista. Então, a yoga é para te ajudar a equilibrar o teu sistema, não para forçar o teu corpo. Terceira e última coisa, uma faixinha, que a gente usa muito na yoga. Provavelmente você não tem uma faixinha específica de yoga. E aí, o que é que eu vou sugerir para você? Pega um casaquinho, tipo um hoodie, tipo esses casacos de moletom, ou qualquer peça de roupa que tem uma manga longa, tá bom? Pode ser qualquer casaco, velho, usado, limpo, sujo, não importa. O que importa é que você pode usar essa extensão para a gente criar algumas tensões para melhorar a nossa postura. Combinado? Agora que vocês já separaram o casaquinho para fazer o papel da nossa fita, os 2 travesseiros ou uma fronhinha, a gente agora... sim, tem outra coisa também que é interessante, uma manta, tá? Ju, moro no calor tropical no Brasil, abençoado por Deus. Não vou colocar uma manta que eu vou morrer de calor. Não precisa ser uma manta igual essa minha. Eu amo essa porque é muito fofinha. Eu tô no inverno do Canadá, né, gente? Mas você pode pegar uma manta de algodão, tá? Aquela de tecido de rede, que é do Nordeste, sabe o que eu tô falando. Então, pode ser uma mantinha assim também. Isso tem um sentido e tem um porquê que eu vou explicar só quando a gente chegar no nosso momento final, tá bom? Agora que a gente já teve essa introdução, que hoje ficou mais longa do que o nosso normal, vamos lá começar a mexer esse corpo e aproveitar ao máximo. Tira a meinha, se você tiver com meinha, e vamos começar a nossa aula revisando a postura inicial. Tenta imaginar, levanta um pouquinho um lado, levanta um pouquinho o outro. Imagina que os ossinhos que estão aqui no finalzinho do bumbum, eles estão colados no chão, tá? Então é importante a gente ter essa base forte na yoga. Cada vez que você inspirar e expirar, tenta alongar um pouquinho mais a tua coluna. Não é você fazer isso e ficar tensa. Não, não. Solta esse braço. A gente está falando de consciência corporal que a gente vai desenvolvendo aos poucos a cada aula. Então, é para você engajar esse core e alongar essa coluna. Então, se você tem um vício postural, como eu tive durante anos, de ficar assim, você vai imaginar que você abre o peito, ombros estão aqui acima e a coluna está retinha. Combinado? Se você precisar de ajuste, ajusta com toalhinhas ou com bloquinhos, elevando a altura do seu joelho. Sempre lembrando que a yoga não é para forçar as tuas articulações no teu corpo, mas para trabalhar, ok? E agora a gente vai inspirando, eleva os 2 ombros em direção às orelhas e solta, fazendo um... Sim, toda essa sobrecarga que você carrega mental se acumula no seu corpo. Então, vamos liberar agora a segunda vez. Inspira grande. Eleva esse ombro em direção à orelha aí. Solta. Muito bem. Se você está soltando esse ar pela boca com pena ou com vergonha, saiba que ninguém está assistindo você. Vocês que estão me assistindo no gravado, eu que posso estar, entre aspas, passando vergonha, gente. Então, eu quero que vocês caprichem nesses pranayamas e exercícios de respiração, tá bom? Inspira grande. Eleva esse ombro como quem quer tocar lá na sua orelha. Segura, segura, segura aí. Agora melhorou. Agora vamos girar esse ombro para frente. Imagina que você tem um lápis aqui e outro aqui, que você vai criar círculos na parede do lado, tá bom? Inspira e gira esse ombro para frente primeiro. Isso. Inspira. Expira. O tamanho do círculo é o que estiver confortável no teu corpo. Esse é um exercício para a gente trazer fluidez para as nossas articulações de ombro, que muitas vezes está muito rígida, né, pelas tensões e pela sobrecarga, que nós mulheres conhecemos muito bem.
Inverte agora esse círculo para trás. E para trás, eu, Juliana, pessoalmente, gosto de exagerar mais. Eu sempre faço um giro maior, quase tentando tocar minhas omoplatas lá atrás. Por quê? Para compensar a postura que eu disse a vocês que por muitos anos, professora universitária, 10 anos, sobrecarga emocional, enfim, sobrecarga de tarefas, sobrecarga de vida de mãe com 2 filhas pequenas. Então, a gente não percebe, mas a gente vai criando aquela corcunda por conta dessas somatizações que a gente vai tendo na nossa vida. Então, traz essa abertura, abre esse peito sem vergonha, no bom sentido, tá bom? Pausa no ponto neutro, agora vamos trabalhar um pouquinho nesse pescoço. A gente vai propositalmente fazer esse movimento bem lento. Imagina que você vai fazer pensando que você está num filme de câmera lenta, tá? Isso é um exercício para a gente trazer presença e para a gente diminuir a ansiedade. Então, se você está assim, sempre você está no modo faz, corre para cumprir a sua lista de tarefas e tem um pensamento muito acelerado, é importante você trazer para a sua prática da yoga movimentos lentos, tá? Fora outras questões mais técnicas que eu vou fazer por vocês, tá? Mas traz intenção de desacelerar seu corpo e isso vai se refletir na qualidade da tua mente também, tá? Então, o movimento primeiro é o seguinte: a gente vai inspirar e expirar lentamente dentro do seu ritmo, mas da forma mais lenta que você conseguir, olhando para o lado direito, como quem está olhando por cima do seu ombro. Vai inspirando e expirando devagar, slow motion. E olha para o lado esquerdo. Chegou no seu limite, sem forçar, sem ultrapassar, você volta para o centro e depois gira para o lado direito, olhando por cima do ombro direito. Inspira e expira profundamente, lentamente e gira para o lado esquerdo. E agora vai para a postura neutra com esse pescoço. Agora eu vou convidar você a, inspirando, você vai olhar para o teto, como se você estivesse trazendo o seu queixo, a ponta do queixo para lá, e depois a intenção, expirando o queixo em direção ao peito, tá bom? Não é para tocar, mas é a intenção para que você entenda a amplitude do movimento, tá bom? Então, inspira grande, eleva o olhar, pausa antes do teu limite. Expirando bem devagar, traz o queixo em direção ao peito. Inspira, eleva o olhar para o teto. Expira lentamente, queixo em direção ao peito. Mais uma vez, inspira, eleva o olhar. Expira, peito em direção ao queixo em direção ao peito, perdão. Volta para o centro. E agora, e somente agora, depois que a gente fez esse alongamento lateral e para cima e para baixo, que a gente vai fazer a rotação do pescoço. Atenção, se você está viajando nessa Semana Santa, se você está dormindo mal, estranhando o colchão, estranhando o travesseiro, não faz esse movimento de rotação do pescoço antes de você aquecer bem o seu corpo, tá bom? Para evitar torcicolo. Então, agora que a gente aqueceu, devagar, e no seu limite, a gente vai criar giros com o pescoço, tá bom? Inspira no centro, expira, trazendo o queixo em direção ao peito e gira lentamente, devagarinho, para um lado, para trás, para baixo e vai seguindo o ritmo da sua respiração e o limite do seu corpo. Lembra, nenhum professor de yoga, presencial ou online, sabe mais sobre os limites do seu corpo. Então, nunca, nunca ultrapasse o seu limite. Faça as pausas que você precisar para respirar, ajuste o movimento conforme as suas orientações, mas nunca, nunca passe do seu limite. E use a yoga para dissolver as tensões. Para no ponto neutro e agora inverte a direção desse giro. Inspira, expira e gira.
Para num ponto neutro. Volta esse pescoço para frente agora. E agora que a gente aqueceu bem essa parte superior do corpo, vamos agora fazer uma sequência de borboleta. Borboleta é um movimento relativamente simples, mas você precisa fazer os ajustes para o seu corpo. Então, a opção 1, o básico do movimento é pezinho coladinho com o pé, né? Planta do pé, postura retinha, mãos apoiadas aqui nos seus pés ou nos seus tornozelos e levemente vai fazer batidinhas como se suas pernas fossem asas de uma borboleta. É isso. Você vai estar trabalhando na ativação de circulação e na fluidez dessas articulações aqui pertinho do quadril e joelhos. Então, se eu estou trabalhando para soltar essas articulações, eu não estou forçando. Então, primeiro ajuste que você pode fazer, esse pezinho que está aqui mais perto, que vocês estão vendo, pode ser que para você hoje seja aqui mais na frente. Tá certo, Ju, fazer assim? Eu não estou errada? Não. Yoga não é competição, gente. Yoga é para você equilibrar o seu sistema. Então, outro ajuste. Ju, eu sinto dor quando eu baixo muito o joelho aqui. É para fazer igual a mim, gente? Não. É para você ajustar o seu joelhinho mais para cima. E aqui é o meu ponto hoje. Então, é aqui que você vai fazer. Coluna do mesmo jeito retinha. Bracinhos repousados levemente sobre os seus pés ou tornozelos. E aqui você faz. Muito bem. Agora vamos voltar em direção ao nosso tapete, tá bom? Vamos fazer uma sequência do nosso gato vaca para a gente alongar essa coluna. É um movimento muito básico, muito usado na yoga e que eu pessoalmente, gente, indico inclusive como uma rotina de alongamento matinal. Então, mesmo que você não tenha um colchonete, mesmo que você não tenha uma prática, você pode usar esse exercício como uma forma de você literalmente esticar o seu corpo. Se você já teve um gatinho em casa ou como um pet, você sabe que ele não acorda e dá um pulo, né? Ele alonga o corpo dele antes de acordar. O cachorro também. Então, a gente precisa aprender com a natureza, né? Aliás, muitos asanas são nomeados a partir de movimentos de animais, né? Então, é importante a gente observar a natureza e restabelecer essas rotinas. Então, você pode fazer o gato, vaca, sempre que você acordar, final de tarde. E aí, qual é primeiro movimento? Mãozinha aberta, plantada no tapete, os joelhos bem plantados também, na altura do seu quadril. E na inspiração, eleva o olhar e a ponta do quadril lá para cima, criando esse arco. E na expiração, a postura do gato. Quando ele está assustadinho que ele vê um cachorro, ele encurva tudo. Então você pensa que seu umbigo está indo lá para o teto, seu queixo está no peito. Você pode fazer mais exagerado ou mais suave aqui. Segue agora o teu ritmo da tua respiração. Não força o movimento, faz uma sequência bem fluida, bem natural, como se você estivesse abrindo essa coluna e criando uma corcunda e trazendo essa maciez, liberando essa rigidez que a gente guarda no nosso corpo. Pausa num ponto neutro. E agora, estando nessa postura, a gente vai esticar a perna direita lá atrás, as bolinhas dos dedos estão no chão e vamos fazer 5 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos alongar agora o pé esquerdo lá atrás, a bolinha do pé e 1, 2, 3, 4, 5. Volta e vamos fazer a postura da criança, que é uma postura que eu também recomendo como opção para alongamento matinal. Pontinhas dos pés coladinhos, abre esse joelho em relação à altura do seu tapete, ou seja, está além do seu quadril, e devagarinho você vai tentar sentar sobre suas pernas, ou o máximo que você puder. Devagarinho vai caminhando a sua mão, com a intenção de esticar essa coluna, esticar esses braços, e simplesmente inspira e expira aí. Trazendo esse alongamento muito completo para costas, braços, ombros. Variações que você pode fazer, caso essa postura fique desconfortável. Traz um bloquinho, coloca embaixo da sua testa, como se ele fosse um travesseirinho. Traz as suas mãos para perto do travesseiro e você
alivia o alongamento no ombro e na parte superior das costas, deltoide, etc. Então, você pode fazer sim, se permita fazer dentro do que seu corpo permite hoje. Não força, simplesmente alonga. Essa é uma postura em que a gente precisa encontrar uma tensão, mas que você consegue sustentar, não forçar. Inspira e expira aí. Agora, vai levantando esse corpo, esse tronco, melhor dizendo, sentando. Vamos fazer agora uma sequência para as nossas... a parte posterior das nossas coxas. E aí você vai pegar ou a faixa ou a manga do casaco que eu falei para vocês no iniciozinho, tá bom? Então, a postura do bastão é o seguinte: vocês vão esticar essa coluna o máximo que vocês puderem. Imagina que você é um tronco de uma árvore e suas pernas estão bem fortes e bem engajadas. Como é que a gente faz essa perna ficar bem engajada? Uma dica é, ao invés de pé de bailarina, pé de palhaço. A pontinha do seu dedo, imagina que ela está querendo olhar para a ponta do seu nariz. Percebe a diferença? Fica com o pezinho assim soltinho. E agora inspira e faz isso. Imediatamente você sente toda essa cadeia de músculos aqui, da panturrilha até essa parte aqui da coxa de trás, esticando. Passa a fita ou a manga do seu casaco um pouquinho acima do meio do pé. Segura essa fita, inspira e simplesmente mantém. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Inspira e expira. Muito bem. Solta devagarinho essa fita. Lembra de fazer sempre essa transição entre movimentos de um jeito gentil com o seu corpo. Agora limpa toda essa região que está ao redor, perto de onde estão os seus braços. E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz o tal do bolster caseiro, tá? Então, o que é o bolster, gente? É esse travesseiro aqui, que é muito comum nas aulas de yoga, tá? Ele é bem firme, bem durinho, meio retangular, e ele ajuda a apoiar as nossas costas e abrir peito, né? Abrir essa região daqui. Então, quando a gente precisa aumentar a capacidade de respiração, quando a gente precisa aliviar com pranayamas, que são exercícios de respiração, a gente usa muito. E eu, pessoalmente, também gosto muito para a gente aumentar a sensação de relaxamento. Pega o seu travesseiro e vamos fazer o bolster caseiro super simples, ó. Mãozinha aqui no meio. E aí você vai dobrar o seu travesseiro. Ele só precisa ser um travesseiro fofinho, tá bom? Não precisa ser chique, nada disso não. Só maleável. E aí você vai criar uma espécie de sanduíche, tá vendo? Esse sanduíche você vai colocar aqui no meio do seu tapete, do seu colchonete que você conseguiu hoje. E ele vai apoiar a tua coluna. Pega o teu travesseiro ou a tua fronhinha, deixa aqui de lado, facilzinho, tá? Se você tiver de óculos como eu, tira os óculos. Se você tiver com algo amarrado no cabelo aqui atrás, uma piranha, tira também, porque a gente vai deitar por cima desse nosso bolster, tá bom? A mantinha que eu disse para vocês trazerem também é opcional, mas ela traz uma sensação de aconchego, de conforto, que na teoria polivagal prova-se como literalmente calmante, tá? Por mais simples que pareça, porque a nossa sensação do que a gente tem no corpo, ela comunica com o nosso nervo vagal, tá? Trazendo uma regulação emocional. Então, pega os 4 dedinhos, coloca aqui para você descer. Traz essa manta para pertinho de você, onde você possa pegar com a sua mão. Abre as perninhas um pouquinho além da altura do quadril, deixa esses pés bem soltinhos. E ó, usando os seus antebraços, você vai devagarinho apoiando essa coluna. Então a ideia é que a coluna ela vai ser apoiada por esse travesseiro que você criou. E agora põe a tua mão levemente aberta e você vai sentir a diferença que é a gente fazer só no tapete e com o acréscimo dessa estratégia do travesseiro.
abre muito mais. Agora, caso você tenha optado por trazer a sua mantinha, você simplesmente vai cobrir as suas pernas, lembrando de deixar as perninhas leves e soltas, abertas um pouquinho além do quadril. Abre os seus braços um pouquinho além da altura da largura do seu tapete. Sente e ajusta o que você precisar, mas sente que o seu peito está mais aberto, como se você tivesse, por um simples ajuste, ampliado essa capacidade dessa caixa torácica respirar. E agora inspira bem grande, percebe a delícia que é você tirar esses momentos, esses minutos para você, cuidar de você, nutrir a sua paz. E agora eu vou te convidar a começar a relaxar a musculatura e a entregar-se esses minutos aqui comigo. Solta esse cerro fechado, mulher, de preocupação. A gente não percebe, mas a gente cria essa tensão entre as orelhas quando a gente está preocupada, antecipando problemas, ocupada antecipadamente. Deixa o problema aparecer para você ter que enfrentar. Para de criar problema antes dele existir. E relaxa essa região entre os olhos. Relaxa suas bochechas. E agora relaxa a sua mandíbula. Para isso, eu te convido a colocar a ponta da sua língua no céu da sua boca. Continua respirando lentamente, profundamente. Mas percebe como é delicioso você soltar essa mandíbula com esse simples exercício de colocar a ponta do língua no céu da boca. Se você tem bruxismo noturno ou de vigília, você sabe quanto você traz de tensão para essa região. Solte, pare nestes sagrados minutos. Você não precisa lutar contra nada nem ninguém agora. Você pode sair desse modo luta e fuga. Sim, mulher, por meio da respiração, do relaxamento. Você pode soltar a musculatura que está guardando essas tensões. Simplesmente solte. Te convido agora a relaxar a região do pescoço. E solta essa musculatura que liga o teu pescoço até os teus ombros. Primeiro do lado direito. Relaxa completamente teu ombro direito. Teu braço, antebraço. Relaxa a sua mão direita e sente ela completamente pesada, entregue. Relaxa agora essa região que liga o seu pescoço até o seu ombro, essa região do deltoide, do lado esquerdo do seu corpo. Relaxa o ombro esquerdo, solta, solta. Relaxa todo o braço, antebraço esquerdo. Relaxa a mão esquerda. Agora relaxa toda a extensão da sua coluna. Toda essa musculatura que abraça a sua coluna. E que às vezes a gente guarda pequenos pontos de tensão. Eu te convido a pensar primeiro lá em cima na cervical, onde fica pertinho do seu pescoço. E vai descendo todo esse relaxamento por toda a sua extensão da coluna, descendo vértebra por vértebra.
Se você encontrar algum ponto de tensão maior, para nesse ponto e respira profundamente e solta o ar, imaginando que você está liberando esse ponto de tensão. Você sabe do que eu estou falando, mulher. Você tem pontos de tensão e só você conhece. Quando você tem uma raiva, quando você engole um sapo, quando você diz sim quando queria dizer não. É esse ponto agora que eu quero que você solte. Vai descendo a extensão da coluna até chegar no seu cóccix, o último ossinho da coluna, a região da bacia. Relaxa toda a região do seu quadril, a musculatura dos glúteos, períneo. Relaxa toda a sua perna direita, começando pela sua coxa direita, descendo pela sua panturrilha. Relaxa seu pé direito. Relaxa o glúteo esquerdo, a coxa esquerda, a panturrilha esquerda. E solta esse pé esquerdo. E permita-se simplesmente manter alguns segundos de silêncio, de paz, aqui comigo, agora. Se você sentir que precisa de mais tempo de silêncio, vá desligando esse vídeo, coloque seu celular no modo avião e se permita, se você puder, tirar mais uns 10 ou 15 minutos para ficar quietinha no seu cantinho, apenas relaxando, apenas curtindo a delícia que é silenciar. Se você precisa continuar o seu dia, como eu, te convido a despertar esse teu corpo, mas de uma forma bem carinhosa e gentil, girando seus tornozelos, girando seus calcanhares. Traz essa qualidade do despertar todas as vezes que você acordar. Não só desse relaxamento, mas de manhã, depois de um cochilo, uma soneca. Alonga o seu corpo do jeito que o seu corpo está pedindo. Estica. E depois, devagarinho, vai ficando na posição fetal, que é essa posição de ladinho, com a perninha recolhida. Inspire, expira. E com a ajuda das suas mãos, do seu antebraço, lateralmente vai trazendo o seu corpo para a posição sentada novamente. Também traz esse hábito de acordar subindo com esse suporte do seu próprio corpo e lateralmente. Feche um pouco seus olhos, deixa sua mão descansar no seu colo, onde você se sentir mais confortável. E a mensagem que eu queria trazer para você, mulher, hoje, é que o Ayurveda, a medicina tradicional da Índia, tem muitos pontos em comum com a sabedoria milenar da yoga, nos ensina que o silêncio é um dos pilares da nossa saúde e bem-estar. Então, ao invés de você chegar naquele momento em que você tem vontade de gritar, para mandar todo mundo calar a boca, porque você já está no seu limite, aprenda a criar intencionalmente passos e momentos de você silenciar. Não se permita chegar no seu limite. Você pode silenciar fazendo uma caminhada perto do mar.
Você pode silenciar tomando um chá no seu quintal ou olhando pela janela. Você pode criar espaços de silêncio se negando a olhar o seu celular e ver notícias na primeira hora do seu dia. Você pode criar espaços de silêncio ouvindo a natureza ou uma música relaxante, instrumental. Crie espaços de silêncio na sua vida se você realmente quer nutrir a paz. Porque não existe paz no barulho. Não existe paz na agitação mental. E é isso que eu quero que você aprenda aqui nessa aula. Espero que você tenha nutrido esse momento de silêncio. E sempre que precisar, volte e faça novamente essa aula para nutrir essa paz na sua vida. Inspira grande, que a paz esteja com você. Um beijo grande para vocês, uma boa restinho de Semana Santa para quem celebra a Semana Santa hoje nessa sexta-feira. Um beijo e a gente se encontra de novo na segunda-feira, se Deus quiser.